Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast. Aqui no Pod, você sabe, são histórias de empreendedores, modelos de negócio de sucesso. E aqui quero já agradecer o apoio do Javali Restaurante, onde que nós gravamos direto. E temos também o apoio aí da Disnorte Baterias. Nosso grande abraço a Luciano. Se você precisa de bateria aí para o seu carro, é com a Disnorte. E hoje não poderia deixar de ser, gente, uma história maravilhosa de 40 anos, um empreendedor que nós admiramos muito pelo seu sucesso, pela sua capacidade de visualizar, de enxergar negócios e de atender a tantos clientes como atende. Eu estou aqui com o Leonardo Gonçalves, da De Ferro. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso pódio. Obrigado, amigo. Para mim é um prazer ter a oportunidade de estar aqui nessa cadeira que eu já vi passar muita gente bacana, né? Já. Tô honrado de estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. Não, e que história, né? Ele começou a contar aqui, pessoal, para mim aqui fora. Eu falei, não, pera ainda, vamos contar no pódio, que é muita coisa legal. Eu fiquei muito entusiasmado já no você contar um monte de coisa. E eu sempre gosto de começar, Léo, a gente contando da história mesmo, né? Como é que começou a De Ferro? Como é que é a história? Porque você me falou de 40 anos. Então conta pra gente como é que foi o início, como é que foi tudo isso, como é que se deu a De Ferro? Isso, vamos lá. A De Ferro, ela surge em 1986, né? Esse ano a gente vai completar 40 anos. E é uma empresa que surgiu de uma ideia do meu pai. O meu pai, ele era representante de laboratório, vendia remédio na região, viajava muito. Meu pai veio de Bom Despacho, minha mãe de Divinópolis. E meu pai veio morar em Montes Claros porque era a região que ele viajava. E aí ele teve a oportunidade, na época, de estar conversando com a classe médica, muito amigo dos médicos. E ele participou, ajudou numa venda de aço para a Santa Casa. A Santa Casa estava indo fazer uma ampliação aqui na cidade. Meu pai, muito amigo dos médicos, conversou com o pessoal falou que estava indo comprar um aço, estava tendo dificuldade de preço, de quantidade. Meu pai, comerciante nato que ele sempre foi, ele conversou com um tio meu, lá de Divinópolis, que tinha uma empresa de aço lá, e esse meu tio falou, não, Roberto, vamos vender esse aço aí. Esse meu tio conseguiu entrar em contato, participou da licitação e vendeu esse aço para a Santa Casa, na época. Após essa venda de um volume grande de aço, esse meu tio chamou meu pai e falou, Roberto, por que você não monta uma empresa de aço em Montes Claros? Se eu estou conseguindo vender daqui de tão longe, 500 km de distância, conseguir trabalhar com preço bom, eu te passo know-how, te passo estrutura. Ó, pra você ver, de um negócio ali, de uma necessidade surgiu uma oportunidade de um negócio. Isso aí. Meu pai tinha vontade de diminuir um pouco as viagens, viajava muito, e de ter algum negócio. Meu tio falou, não, eu te ajudo com know-how, com estrutura. Meu pai passou um tempo lá em Divinópolis, aprendeu um pouco sobre aço, voltou para isso. A De Ferro abriu em 86, então isso deve ter sido por volta de 84, 85, né? Quando meu pai volta, meu pai não tinha um capital para montar sozinho, ele montou a De Ferro, acho que muita gente nem sabe, com mais 3 sócios. O pessoal da antiga aí deve conhecer. Um dos sócios era o Dr. Eudes, ortopedista que veio a falecer há pouco tempo. Seu Guedes, que é José Roussin Guedes, tinha aposentado de banco, foi gerente de banco a vida inteira, foi gerente do mercantil, da BMG. E Edilson Brandão, lá de Janaúba. Edilson foi sócio também, porque ele era irmão de Dr. Eudes, e ele veio para a De Ferro também. Então a De Ferro abre com 25% para cada sócio. 17 de abril de 86, ela abriu, ela era ali na Dom João Pimenta com Pires e Albuquerque. Onde é que era? Um lugar assim, se a gente pensar hoje, né? Difícil acesso para caminhão, para carreta. Tem uma história interessante que a primeira carreta que chegou para descarregar derrubou o muro, que não cabia no portão. São histórias de empreendedores que estão começando, né? Então, a primeira carreta derrubou o muro. Já chegou com tudo. Com tudo. O portão ficou pequeno. E a De Ferro abre ali, com esses 4 sócios. Pouco tempo o Edilson já saiu da sociedade. Dr. Eudes acabou depois adquirindo as cotas dele. E ela ficou ali, então, com o Dr. Eudes com 50% da empresa. Meu pai, 25%. Seu Guedes, 25%. Pouquíssimo tempo depois, meu pai veio a falecer. Meu pai morreu em janeiro de 88. A De Ferro não tinha nem 2 anos. Quando meu pai faleceu, ele participava mais da De Ferro e seu Guedes. Era ele e seu Guedes que ficavam mais lá. Dr. Eudes era meio que um sócio investidor. Seu Guedes foi tocar o negócio. Quando meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Né? Minha mãe herdou os 25% que ele tinha da De Ferro. E assim a De Ferro seguiu nas mãos de seu Guedes, um homem que para mim me ensinou demais, que eu aprendi muito, vou contar um pouquinho do meu contato com ele, mas nesse tempo seu Guedes assume a De Ferro,
A de ferro vai passando e tal, até que quando eu fiz 14 anos, ou seja, isso, não vou falar o ano não, senão vão saber a minha idade. Né? Mas pode falar. Isso por volta ali de 92, a minha mãe pediu o seu Guedes para deixar eu ir para lá. Então eu estudava de manhã e ia para a de ferro à tarde. Minha mãe era sócia, vamos dizer assim, mas não participava de nada. Não dava nem notícia do que acontecia lá, né? Tinha os 25% que meu pai deixa. Meu pai, quando morre, ele deixa para minha mãe 25% da de ferro e a casa que ela mora até hoje. É o que... Minha mãe era professora, ficou viúva aos 37 anos, com 4 filhos pequenos. Você conhece muito minha mãe? Conheço, né? Claro. Nova, né? Nova. 37 anos, 4 filhos pequenos, numa cidade sem um parente. Nossa, mãe. Dona Cássia é guerreira, viu, amigo? Cássia, você é guerreira, viu? Parabéns, Ficou viu? Aqui, eu não sabia desse detalhe da vida dela. Mas... Mamãe tinha 37 anos, Laura, minha irmã mais velha, tinha 11, eu tinha acabado de fazer 10, Bruno tinha 8 e Júnior tinha 4. Ixi, Júnior era o mais novinho, era o caçulinha. Aí mamãe fica aqui, a de ferro vai sendo tocada por seu Guedes, de ferro passou por algumas dificuldades nesse início, Dr. Eudes segurou muito as pontas, seu Guedes também segurou muito as pontas e a coisa foi andando. Aos 14 anos eu começo a ir para a de ferro à tarde. Eu estudava de manhã e minha mãe queria me ocupar o tempo, eu sempre fui um cara meio agitado, sabe? E minha mãe pediu para seu Guedes deixar eu ir para lá. Então eu comecei a ir para de ferro sem função, sabe, negócio? Eu ia para lá, estudava de manhã, de tarde eu ia para lá. E hoje eu entendo, mamãe vai ver isso aí, eu acho que mamãe queria que eu tivesse um pulso um pouco mais firme de um homem igual o seu Guedes, por exemplo. Mamãe sempre foi muito firme, muito. Mas eu acho que ela queria que o seu Guedes ajudasse a me frear um pouquinho. Seu Guedes era um homem muito rigoroso, muito sério, com as coisas muito certas. E aí eu comecei a conviver com o seu Guedes na de ferro desde 92, né? Quando eu tinha 14 anos. Então eu estudava de manhã e ia para lá à tarde. E fiquei assim até eu chegar no terceiro ano. Quando eu cheguei no terceiro ano do colégio, o meu colégio passou a ter aula de manhã e de tarde. Então, aos 18 eu saí da de ferro. Dos 14 até hoje, vamos dizer, eu tive um ano fora da de ferro quando eu fiz 18 anos. Eu saí da de ferro porque eu tinha aula de manhã e de tarde, fiz o terceiro ano, terminei o colégio, falei com minha mãe, mãe, eu quero isso, eu quero trabalhar. Ainda tentei um vestibular ou outro, não fiz faculdade, não tenho formação universitária. E pedi minha mãe, falei, não, eu quero voltar para de ferro, é isso que eu gosto de fazer. E eu fui lá conversar com o seu Guedes. Falei, seu Guedes, eu quero voltar e tal. E ele falou, não, tudo bem, mas agora é de outro jeito. Porque nesse primeiro momento, eu era meio que assim, tava ali para fazer o que tivesse para fazer. Ao mesmo tempo que eu era office boy, eu ajudava no pátio, eu ajudava no escritório, que para mim foi ótimo, que eu aprendi muito com isso. Eu brinco assim, que na de ferro, graças a Deus, eu já fiz de tudo. De carregar caminhão, a tirar nota, a ir no banco, a ficar em fila de banco. Naquela época a gente ficava muito em fila de banco. Muito, eu já fui office boy também, sei o que é isso. Sabe o que é interessante dessa história? Eu não conhecia, Léo, não conhecia mesmo. Mas não estou achando assim riquíssimo que você está nos contando. Poxa, você foi com 14 anos, você está contando que aprendeu tudo que aprendeu, passou por tudo que você passou, né? De conhecer a empresa, assim, estou achando fantástico. Parece aquelas histórias do pai que tinha um negócio, né? E colocou o filho ali com 14, 15 anos, começando lá de baixo, para ele ir crescendo. Aí o cara virou CEO um dia, mas ele conhece tudo do negócio. Está parecendo essas histórias. Vamos lá. Aí, quando eu volto para de ferro, o seu Guedes me chamou e falou, não, então é o seguinte, o nosso gerente de vendas tinha acabado de sair, tinha pedido demissão para montar um negócio, ele falou, você vai ser o gerente de vendas agora. Com 19 para 20 anos, eu volto para de ferro, assumo essa parte de vendas e fui ficando assim. E fui cada vez mais me apaixonando por aquilo ali. E tem um parêntese aí, amigo, que é uma parte que na época eu achava triste, mas hoje eu agradeço muito a Deus de ter vivido isso. Minha mãe, como eu falei, ela ficou viúva muito nova e minha mãe era professora. Então minha mãe não tinha uma renda muito boa para sustentar 4 filhos com o padrão de vida que a gente tinha, porque a gente sempre teve uma vida confortável, né? A gente estudou em escola particular porque ela trabalhava na escola particular, não é que ela pagava, ela trabalhava na escola e estudava na escola, então ela tinha bolsa. Então a gente convivia nesse meio e mamãe sempre fez o possível para a gente ficar. E mamãe, ao longo dessa vida, Gregório, passou muitos apertos. E o que ela tinha como bem para fazer dinheiro era a cota da de ferro. Então ela foi vendendo a de ferro. Minha mãe foi obrigada, então ela passava uns apertos, ia lá, procurava os sócios, vendia 1%, vendia 2%.
E assim ela foi desfazendo da de ferro. Eu já estava lá, cada vez mais apaixonado por aquilo ali. E cada vez que eu via ela vender um pouco, eu sofria. Que eu via o meu doía no coração, cada vez mais longe. Que eu falava, não, isso aqui um dia vai ser meu, se Deus quiser, isso aqui eu vou herdar um dia. E eu via que era o contrário. Mamãe obrigada a ir desfazendo da de ferro. E assim a vida foi passando. Eu tomando cada vez mais, vamos dizer, posição dentro da empresa, né? Seu Guedes me ensinando muito. Seu Guedes ele foi caminhando assim, ele cuidava muito da parte financeira e eu cuidava ali da parte comercial, vamos dizer assim. Você sempre foi bom com esse negócio de comercial. E aí fui. Para dar um saltinho na história, vamos saltar, nós fomos dessa forma até 2006. Então 2006 eu tinha 28 anos. Em 2006, é isso mesmo, né? 2006, 22, 28, isso. A empresa já tinha 20 anos. A empresa já tinha, ia fazer 20 anos. 20 anos. Ia fazer 20 anos. Seu Guedes faleceu em 2006. Quando seu Guedes morreu em 2006, eu já era meio que um gerentão da de ferro, e Dr. Eudes vem para dentro, me chama e fala assim, falou, o negócio é o seguinte, Dr. Eudes tinha acabado de aposentar da medicina, ele era perito do INSS, falou assim, eu vou vir para cá, vou trazer minha esposa, a esposa dele, Lena, que também nos ajudou muito na época. Trouxe a esposa dele para ser o financeiro da empresa, para cuidar de tudo que envolvia dinheiro e falou assim comigo, o resto agora é com você. Eu vou te passar, mudou meu cargo na minha carteira, gerente geral, gerente comercial, alguma coisa assim. Você cuida das coisas, eu cuido do dinheiro. E assim eu fiquei. 2006, aí e todo mundo já achava que a de ferro era minha, né? Porque eu já convivia, os amigos principalmente, clientes, fornecedores. E você sempre na linha de frente ali, todo mundo tinha essa visão. Ele é dono, né? E sabe uma coisa que eu gosto de falar? E eu sou grato a isso. Desde lá dos 14, eu nunca tive qualquer regalia de dono. E isso foi muito bom para mim. Seu Guedes não me dava moleza. Eu não era fácil, sabe? Eu aprontava de vez em quando, dava uns trabalhos para ele. Contar um caso que eu gosto de contar. Seu Guedes era muito rigoroso com horário. E eu nunca fui muito bom de horário. E ele falava assim comigo, quando eu trabalhava só à tarde. Seu horário é 1 hora. Você tem 10 minutos de tolerância. Se você for chegar a 1h11, você não precisa nem vir. Eu corto seu dia, corto seu salário, você volta no outro dia. Então ele não me dava moleza, falava, se você atrasar mais de 10 minutos, você volta para trás. Eu ia de ônibus trabalhar, você nem desce do ônibus. Ele falava assim, você nem desce do ônibus, você pode voltar. E eu chegava, Gregório, tinha dia que eu chegava assim, tipo 1h15, ele ficava na mesa dele assim, eu conto esse caso, eu lembro como se fosse hoje. Ele era aqueles senhores que usavam óculos assim, ó. Aí eu chegava, ele olhava assim pra mim, olhava pro relógio e fazia assim, ó. Pode ir embora. E eu não tinha nem conversa. Não. E você ia embora? Eu ia embora, vou fazer o quê? Perdi aquele dia, cortava meu dia, o salário era pouquinho, tal. Mas ele foi me educando, assim, né? Eu sinto que isso foi muito importante para mim. Então eu sempre convivi isso com o seu Guedes. Quando em 2006 o seu Guedes morre, o Dr. Eudes me chama e fala assim, agora você vai cuidar meio que de tudo e eu cuido do dinheiro com Lena, minha esposa. E assim fizemos. Funcionou bem por um tempo, até que em 2010 eu chego para trabalhar um dia, o Dr. Eudes me chama e fala assim, eu não aposentei da medicina para passar raiva atrás de um balcão. Vou vender a empresa. Tá me estressando, isso não é para mim. Porque Dr. Eudes, ele sempre teve muitos negócios. Sempre. Ele sempre foi um investidor muito forte aqui em Montes Claros. Muita gente aí já deve ter sido sócio de Dr. Eudes. Ele sempre gostou de estar envolvido. Dr. Eudes já foi sócio de loja de tinta, loja de computador, de padaria, de estacionamento, de lava-jato, de ferro, de tudo que você pensar. Ele adorava ser investidor em negócio, empreender, investir. Mas ele nunca precisou tocar nenhum. Nunca precisou estar na linha de frente, saber nunca. O que é o estresse de uma empresa no dia a dia. Isso é muito bacana a gente falar disso, né, amigo? Porque as pessoas muitas vezes acham assim, eu tenho recurso, vou montar um negócio. Não é assim. Não é. Né? O dia a dia é diferente. Às vezes ele é um bom investidor, mas não é para ser executor. Um bom conselheiro. Isso, um bom mentor. Um bom mentor, um bom de ideias. Mas a prática do comércio, né, Gregório? Você lida muito com isso. Ela não é fácil. Não é fácil. Né? A gente passa por muitas dificuldades. O empreendedor ele tem ali um problema na compra, tem um problema na venda, tem um problema de fluxo de caixa, tem a reclamação, tem questão hoje de mão de obra que é um grande desafio, né, Léo? E certamente a gente vai falar disso, mas
Tudo isso, e essa foi a experiência que ele teve. Isso aí. Então o Dr. Eudes, ele nunca precisou ficar à frente. Quando ele precisou ficar à frente da de ferro, ele viu que para ele não dava, virou para mim e falou assim, eu vou vender a empresa, e a primeira pessoa que eu oferecer para você quer comprar? Eu chamava ele tio Eudes, que ele é meu padrinho de batismo, né? Ele era meu padrinho de batismo, muito amigo do meu pai. Eu falei, tio Eudes, você sabe que isso aqui é minha vida, né? Tudo que eu sonhei é um dia isso aqui ser meu, mas eu não tenho dinheiro, e realmente não tinha. Eu brinco com Camila, minha esposa, que você conhece muito. Nesse ano que seu Guedes morreu, em 2006, foi o mesmo ano que eu pedi Camila em casamento. E eu falo que ela é doida, porque eu pedi ela em casamento na festa de formatura dela, ela estava formando em fisioterapia. Você foi um desses corajosos, eu vi. Fui numa festa de formatura esses dias que o rapaz pediu a moça em casamento na festa. Isso, né? Você fez. Eu falei, rapaz, esse cara é corajoso, já fez todo mundo. Eu brinco, e se ela falar não, né? Eu brinco que a minha festa de noivado tinha 600 convidados, entendeu? Era a festa de formatura. Camila, ainda bem que você falou sim. Enfim, e eu falo isso, sabe, Gregório? Eu tinha, em 2006, né? Eu pedi ela em casamento em novembro ou dezembro de 2006, não lembro agora, que ela estava formando. Eu tinha uma bis e um Palio financiado, sabe? Eu brinco que o Palio nem era meu, né? Era do banco. E eu tinha um emprego, onde eu trabalhava ali na de ferro, né? Tinha meu salário, minha comissão, era gerente comissionado, era isso. E quando o Dr. Eudes me chama em 2010, eu ainda vivia dessa forma, já estava casado, casei em 2008, ele me chama e fala isso. Eu falei, tio Eudes, é tudo que eu quero, é tudo que eu sonhei, eu não tenho dinheiro. Eu tinha casado com Camila, tinha comprado um apartamentinho financiado para pagar uma parcelinha, meu sogro me ajudou com a entrada do apartamento e tal. E ele vira para mim e fala assim, não, tudo bem, a gente pode pensar em eu fazer algum parcelamento para você e tal, mas eu também preciso oferecer para os outros sócios. Porque o que acontece? Eu dei um salto aí. Quando o seu Guedes morre em 2006, os filhos do seu Guedes herdaram. Na época, vamos lá, só para o pessoal entender um pouco a conta. Minha mãe vendeu muito da de ferro ao longo dessa vida aí. Então, quando o Dr. Eudes me chama para conversar em 2010, a de ferro ela era dividida mais ou menos assim. Os herdeiros do seu Guedes tinham algo em torno de 27% da empresa. Dr. Eudes tinha algo em torno de 64% da empresa, porque eles foram comprando da minha mãe, e minha mãe tinha 9%. Minha mãe só tinha 9% da empresa nessa altura. Então o Dr. Eudes fala isso comigo e falou assim, do mesmo jeito que eu ofereço para você, eu preciso oferecer para os filhos de Guedes. Amanhã eu vou ligar para a Elaine, né, para ela vir aqui e oferecer para ela. No outro dia a Elaine veio, ele ofereceu para ela a empresa também, ela virou para ele e falou assim, doutor, o senhor saindo, a gente também tem interesse de sair. Então, o que o senhor vender as suas cotas, o senhor vende as nossas juntos. Do preço e forma que a sua for, o senhor pode pôr a nossa no bolo. Então, o Dr. Eudes passou a negociar 91% da empresa e minha mãe tinha 9%. E aí, ele vira para mim e fala, e aí? Eu falei, vamos pensar num parcelamento aí, eu tenho coragem, né, de encarar isso aqui, porque eu conhecia tudo da empresa, né, Gregório? Eu conhecia tudo, eu vivia de ferro do início mesmo. Eu tenho alguns amigos, inclusive, do direito, da questão fiscal. Falou, cuidado, você comprar uma empresa de tantos anos, passivo trabalhista, passivo tributário. E eu não tinha medo nenhum, porque eu sabia onde eu estava. O seu Guedes sempre foi muito correto com as coisas, tudo muito certo. E aí, nós começamos a conversar sobre achar uma forma de parcelar essa empresa para mim comprar. Primeira coisa que a gente começou a fazer foi tentar baixar o valor da empresa vendendo alguns ativos que ela tinha. Então ela tinha alguns imóveis, fomos vendendo alguns imóveis porque não interessava isso para mim, né? O próprio Dr. Eudes ficou com alguns desses imóveis na época, pagou os sócios a parte proporcional e ficou com os imóveis. E aí nós fomos conversando, Gregório, e essa conversa demorou 2 anos. Conversando. Nesses 2 anos foram idas e vindas, vai dar certo, não vai dar certo. Aí eu quero parcelamento assim, eu quero assado, e a gente no meio de uma negociação com qualquer outro. Sim, eu querendo o melhor para mim, ele querendo o melhor para ele, e 2 pessoas tentando chegar num acordo. Ao mesmo tempo que ele negociou comigo, ele também negociou com algumas outras pessoas, sabe? A de ferro foi oferecida para outras pessoas da cidade, já conversei com um ou outro, Dr. Eudes comentou comigo mesmo e tal, e aquilo doía o meu coração, que eu falava, meu Deus, se isso aqui for vendido, eu vou para onde e tal. E assim, resumindo bem essa história, a gente conversou ali por 2 anos, surgiram algumas pessoas que às vezes interessavam em comprar, mas às vezes não era da forma que ele queria, porque o Dr. Eudes também queria
e para mim eu tinha essa vantagem. Na concorrência, vamos dizer assim, eu tinha uma vantagem. Eu era o cara que queria tudo. E algumas pessoas, tinha gente até do ramo que falou assim, não, eu interesso no estoque e na época, e no telefone. Você lembra que o telefone era uma coisa, né? Então eu interesso no estoque e no telefone. E eu não, eu comprei a famosa porteira fechada. Eu comprei de caminhão, a galpão, a mesa, a tudo, cadeira. Você comprou um negócio tudo, completo, 100%. Tudo. E para ele é o que ele... Gregório, eu comprei duplicata a receber. Entendi. Eu comprei cheque pré-datado dentro do cofre. Eu paguei ele. Entendi. Sabe? A gente combinou um deságiozinho ali, de risco e tal. Porque ele queria assim, vendi hoje, amanhã ele não queria nem olhar para trás. Entendi. Né? Então assim, para mim, o que ajudou a caminhar foi o fato que ele queria me ajudar, claro, né? Sou muito grato a Dr. Eudes, tá no céu lá hoje, se Deus quiser. Lena com certeza vai estar vendo aí. Sou muito grato a Lena também, me ajudou muito, a esposa dele. As filhas de Dr. Eudes, que foram minhas amigas de infância, Isabela, Alessandra, Juliana, com certeza tiveram um papel importante nisso também. E a gente conversou, até que, com a graça de Deus, em dezembro de 2012, a gente chegou num acordo, a gente chegou num número, a gente chegou num formato de parcelamento desse negócio, porque o que acontece, Gregório? Você lida com muito negócio, você vai entender. Não era um negócio fácil, sabe por quê? Ele estava me vendendo um negócio onde a garantia era o próprio negócio. Então, assim, ele tinha que ter muita confiança em mim. Eu não tinha outra coisa para dar ele em garantia. Eu não estava falando assim, não, você vai fazer um parcelamento, se der merda, você me toma essa casa. Não. Esse imóvel, esse lote. Não, eu não tinha. Eu não tinha. Então, assim, eu sou muito grato a Dr. Eudes porque ele me vendeu um negócio parcelado onde a garantia era o próprio negócio. Se eu fizesse merda, por exemplo, deu ruim, quebrou. Beleza, ele perdeu o negócio, porque eu não ia ter como pagar. Mas ao mesmo tempo que eu sou grato, ele também sabia com quem que ele estava negociando. Graças a Deus ele me conhecia, me viu crescer, me ajudou a me formar também, sabe? Então foi um negócio assim que eu acredito bom para ambas as partes, muito bom. Em dezembro de 2012 a gente fez esse parcelamento, a gente fez um parcelamento em 5 anos, com as correções, tudo certinho e tal. E aí em dezembro de 12 eu compro a de ferro, parcelada em 5 anos, vou pagando todo mês direitinho, até que dezembro de 17 eu quitei. A última parcela. Levei na casa dele, pacotinho com a última parcela. Choramos, eu e ele, emocionados. Eu me emociono até hoje quando eu conto isso, porque foi um sonho que eu vivi. Isso emociona a gente aqui também, viu? A história é muito linda, Léo, muito linda. Na época, mamãe me chamou e falou assim, meu filho, e os meus 9% você não vai comprar não? Virei pra ela, falei, mãe, eu não vou comprar não, você sabe por quê? Esses 9% não vai mudar nada na sua vida hoje. Esse dinheiro que você vai receber referente a isso não dava muito dinheiro mesmo não. Sim. E eu acredito tanto no negócio que eu tô fazendo, que você vai crescer comigo. E eu tenho certeza que a de ferro vai evoluir, ela tem muito a caminhar, e você vai continuar minha sócia lá. Sim. Então eu comprei os 91% de Seu Guedes e Dr. Eudes, e minha mãe é minha sócia até hoje com os 9% que ela tinha. Graças a Deus, em dezembro de 17 eu pago a última parcela, e de lá para cá, de ferro... Você inicia 2018, o ano novo de 2018, com sua vida, dizendo assim, a de ferro é minha, né? Eu consegui... Eu cada vez que eu falo isso. Eu consegui realizar meu sonho, Você sabe por quê, Gregório? Assim, eu tinha um sonho de herdar, né? Entendi. E muita gente acha que eu herdei. Sim. Sabe? Você lutou para conseguir o seu sonho. Cara, eu acho que eu herdei aprendizado, eu herdei a convivência com o Seu Guedes, com o Dr. Eudes, que foi fantástica para mim. Mas eu tive que comprar, e eu acho que isso... E assim, e tem uma parte interessante também. Eu tinha muitos amigos que falavam isso comigo, porque esses 2 anos de negociação não foram fáceis, sabe? Eu e o Dr. Eudes tivemos altos e baixos nesse período. A coisa caminhava bem, daqui a pouco a coisa desandava. Eu não quero assim. Tivemos, inclusive, negociações acaloradas às vezes, sabe? Então não foi simples, por isso que demorou 2 anos. E eu sofria, Camila viveu muito isso comigo. Ela via como eu chegava em casa das reuniões, a gente se reunia muitas vezes aos sábados à tarde.
Vou citar aqui, César vai lembrar disso. César era contador de Dr. Eudes. César, que é contador do Dilson. Do Dilson. César foi o mediador dessa negociação, ajudou demais. Sou muito grato a César também. Que ele conhecia, ele brincava que ele sabia mais da vida do Dr. Eudes que o próprio Dr. Eudes. O contador sabe muito. E César ajudou muito. Muitas dessas discussões acaloradas é César que falava, calma gente, vamos resolver. E aí, esses 2 anos se arrastaram por causa dessas questões. Um ponto que me chamou muita atenção quando você falou do herdar, né? Isso foi melhor do que se você tivesse herdado e caísse no seu colo. Assim, a gente olhando desse ponto de vista que você aprendeu, que você herdou trabalho, que você lutou, que você batalhou para conseguir o seu sonho. Quer dizer, não foi algo assim que você foi um menino de 14 anos, sabendo que aquilo era dono, mimado, Nunca. aí chegou lá, assumiu o negócio, quando assumiu, meteu os pés pelas mãos. Não. Você conhece cada detalhe do seu negócio. Quer dizer, você pode dizer, se a pessoa que faz a entrega lá, falar qualquer coisa, você sabe, você citar, a pessoa não pode virar para você e falar assim, você está falando isso porque você nunca pegou no pesado aqui, porque você nunca fez isso, cara, você sabe tudo. E eu lembrei o que eu ia falar. Esses 2 anos, essa questão de não ter herdado o negócio, eu tinha alguns amigos que chegavam para mim e viam a minha dificuldade nessa negociação de 2 anos, falavam, Léo, não passa por isso não, vamos montar um negócio, porque eu tinha um know-how legal, sabe, Gregório? Eu sabia fazer o que eu estava fazendo, né? A de ferro vinha direitinho e eu tenho mérito ali, vamos dizer assim, né? Então eu tinha alguns amigos do ramo, outros falavam assim, não, vamos montar um negócio, deixa esse negócio para lá. Eu queria essa. Ali é a sua história, né? Ali era onde o meu pai sonhou e não viveu. Meu pai sonhou e não viveu. Isso para mim tinha muito valor. Que legal. Assim, Léo, uma das histórias... Eu contei muitas histórias magníficas aqui. A sua é maravilhosa, como de tantos outros aí. E aí você assume em 2018, né? E de lá para cá... Na verdade, eu assumo em 2012. Não, desculpa, você assume em 2012 e em 2018 em 5 anos. Você vira dono, assim, podemos dizer, realiza o seu sonho. E como é que foi daí para frente? O que fez a de ferro crescer, ter sucesso? O que fez o seu diferencial? O que são os pilares de sucesso do negócio de ferro? Boa. Então, desde 2012, a gente vai falar um pouco do negócio na prática agora. Quando eu compro a de ferro, eu já enxergava o ramo de ferro e aço, ele já caminhava numa direção que é a gente partir para o aço que a gente faz muito hoje, o aço cortado e dobrado. É você agregar serviço ao produto. Você sabe o quanto isso ajuda, né, amigo? E eu já tinha essa vontade mesmo antes de comprar de ferro. E eu conversava isso desde a época do Seu Guedes. Seu Guedes ainda vivo, a gente viu isso surgir, essa demanda por serviço agregado ao aço. Seu Guedes tinha um pouco de resistência quanto a isso. Dr. Eudes já tinha um pouco mais a mente aberta nesse sentido, mas nenhum dos dois caminharam nessa direção. Quando eu compro a de ferro em 2012, foi uma das primeiras coisas que eu quis fazer. A primeira coisa que eu quis fazer foi sair do ponto onde eu estava, que era um ponto do Dr. Eudes, as filhas dele herdaram. Eu falei, não, eu quero o meu negócio num lugar independente, eu quero começar uma nova história. E aí eu fui para onde a gente está ali até hoje, na Avenida José Corrêa Machado. E a primeira coisa que eu quis fazer foi começar a fazer alguma coisa de corte e dobra de aço, que é você entregar o aço para o cliente, não só a barra de aço bruta, você entregar conforme projeto, sob medida, diminuindo desperdício, melhorando. Nós vamos falar um pouquinho disso. Comprei uma maquininha simples na época, financiada e tal, para começar a fazer uma coisa ou outra, e comecei a engatinhar no corte e dobra de aço. Você perguntando o que a gente começou a fazer de diferente. A primeira coisa foi isso. E aí a de ferro foi engatinhando com o corte e dobra, fui fazendo uma coisinha ou outra, fui aprendendo, vendendo um pilarzinho armado ali, aprendendo a fazer uma coisa ou outra. Quando foi em 2000 vou dar outro salto grande na história aí. 2018 eu começo mais ainda, terminei de pagar, começo a pensar em investimentos, né? Já não tinha aquela parcela alta mais e tal. Falei, eu preciso me estruturar, montar uma estrutura melhor para corte e dobra. Já tinha uns parceiros muito bons na cidade, fazendo uma coisa ou outra comigo. Vem a pandemia, né? Vem a pandemia. A pandemia, para o meu segmento, ela foi algo que movimentou muito o comércio de construção. Você já deve ter ouvido isso aqui. Sim. Né? Porque foi o setor que não parou. Né?
tudo parou, construção não parou. Que era de casa, a palavra casa na pandemia, né? Os móveis, os comércios de material de construção puderam ficar abertos e tal. E isso movimentou muito o nosso segmento, né? E aí a coisa foi caminhando, eu comecei a ter uma demanda muito grande de aço mesmo, a venda começou a crescer, preço de aço disparou na pandemia, né? Muito alto. Nós né? chegamos a ter alta de 140%, muita coisa. E muito serviço, muita dificuldade, Gregório. A gente chegou num ponto, eu conto isso, a gente chegou faltando material, porque muita gente construindo, todo mundo que tinha um dinheirinho começou a querer construir, né? Porque tudo parado. Então assim, o segmento estourou mesmo. E aí eu começando a pensar em alguma coisa, investir e tal, quando foi em abril de 2020, eu lembro, março para abril de 2020, eu lembro que a Prefeitura de Montes Claros tinha soltado o primeiro decreto fechando tudo. Naquela semana eu recebi uma visita de um parceiro, vou falar dele aqui também, que é um parceiro que já me ajudava com o corte e dobra. Como eu não tinha estrutura, máquinas, e eu já estava tendo uma demandazinha interessante, eu tinha um parceiro, que na época muita gente deve lembrar aí, que era o Zé Carlinho da Mitrax. Zé Carlinho era um parceiro que eu fazia corte e dobra com ele, então que eu pegava o meu aço, botava na indústria dele, ele cortava e dobrava, me entregava, eu armava e entregava para o meu cliente. Então eu meio que terceirizava parte do processo com o Zé Carlinho. Então a gente era parceiro comercial. Eu e Zé, até então, a gente não tinha uma amizade tão próxima, a gente era um parceiro comercial, me ajudou muito e tal. Zé entra na minha sala, fala assim comigo, fala, Léo, vou vender a Mitrax, você quer comprar? Aquilo me pegou de um jeito, Gregório, que eu falei, meu Deus, é um negócio de oportunidade, é o que eu estou buscando. Mais uma vez eu não tinha o dinheiro, tinha acabado de pagar meus parcelamentos, mas é um negócio que eu também via que eu não podia perder. E Zé falou assim, não, mas eu te dou tempo para pensar, uns 3 dias, tá bom? Tá bom. E tal. E aí, essa parte aí, vou tentar resumir um pouco, porque eu alongo muito, né, amigo? Você desculpa. Não, a história é muito bonita. Aí Zé falou assim, Léo, é assim, é assado e tal. Fui para casa, virei para Camila, falei, amor, surgiu um negócio aí, olha aqui e tal. Ela falou, e aí? Falei, não sei como é que faz, como é que não faz. E começamos a pensar em fazer o negócio dar certo. Zé me chamou no outro dia lá para conhecer o negócio de perto, fui lá, lembro que eu cheguei lá por volta de 2 da tarde, ficou eu e ele lá quase que até 10 da noite, ele me mostrando tudo. Zé é um cara assim, sou eternamente grato, foi um amigo, um parceiro que me ajudou absurdamente, abriu todo o negócio para mim, falou, Léo, não tô vendendo minha empresa porque eu tô quebrando, não tô vendendo minha empresa porque o negócio é ruim, eu só quero ir embora, eu quero mexer com outras coisas, vou morar fora de Montes Claros, e eu acho que é interessante para você e tal. Conversamos, tem uma parte boa dessa história também, chamei meu cunhado Léo Machado, casado com Laura, minha irmã, que é um cara que eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. Mostrei para Léo, falei, Léo, o que você acha disso aqui? Chamei ele para ser meu sócio, que eu não tinha condição. Léo virou para mim e falou assim, Léozinho, chama Léozinho, falou, Léozinho, é o seguinte, se o negócio for desse jeito que ele te mostrou, mostrei tudo que Zé tinha me mostrado. Se o negócio for desse jeito, o negócio é bom. Se você me quiser como sócio, eu interesso, mas você não precisa de mim. Vai que você dá conta. Esse negócio se paga, esse negócio vai ser bom para você, você já está no ramo. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Isso me deu uma tranquilidade muito grande. Léo foi muito bacana nessa época. Catei até o cofrinho dos meninos de moeda, sabe, Gregor? Porque Zé já não podia fazer um parcelamento tão longo como eu tinha feito na outra vez que eu comprei a empresa. Zé até parcelou uma parte e tal, recebeu imóvel. Tive um grande amigo também, que foi Rafael Aragão, que me passou um imóvel que me ajudou na época. Rafael me ajudou, sou grato a ele também. Me passou um imóvel que eu consegui pôr no negócio. Banco, tudo que eu tinha, o capitalzinho que eu tinha. Falei, Zé, é isso aqui, vamos chegar aqui no acordo, me dá um prazinho nessa parte. E mais uma vez, do mesmo jeito que foi a compra de ferro, era um negócio que eu estava comprando para aquele negócio se pagar. Eu não tinha um dinheiro investido para trazer, sabe como? Cara, você
Foi muito corajoso, assim. Uma das grandes características que a gente estuda e ouve falar no empreendedor é a coragem que o empreendedor tem. Tem que ter. Não tem jeito, tem que ter. Mas aqui eu quero citar uma coisa interessante que você falou, é uma coragem, mas não é uma coragem assim, eu vou pegar isso porque eu vou pegar. Não, você sabia e tinha um nível de conhecimento para entender que aquilo era um bom negócio. Sim. Não foi uma coragem, digamos assim, imprudente. Não montei algo do nada também. Do nada. Você não montou nada do nada. Você não foi imprudente. Você foi corajoso. Você assumiu o risco, mas era algo que você detinha um nível de conhecimento interessante. Que é bom a gente falar isso, porque eu sempre digo que a coragem do empreendedor, ela não é uma coragem prudente, né? Ela é uma coragem pensada, avaliada. Claro que você tem um grau de risco investido em qualquer tipo de negócio que você vende o que você tem para adquirir, não tenha dúvida disso. Mas não é uma coragem de falar assim, eu vou pegar aquilo ali porque vai... Não, existe um nível de dizer assim, opa, existe um nível de avaliação aí, de consciência aí, daquilo que você está entrando como oportunidade, como risco. É isso que eu quero colocar aqui, que você fez muito bem. E aí, por fim, você comprou. Aí a gente negociou, deu certo, então eu comprei a Mitrax em maio de 2020. Zé Carlinho foi assim fantástico, sabe, Gregório? E eu gosto de contar isso. Zé virou para mim e falou assim, Léo, no dia que eu fechar com você, o que eu vou fazer, eu ainda não tô. Ele queria morar em Santa Catarina, hoje é lá, hoje eu trabalho em Santa Catarina, tem os negócios dele lá. Mas ele brincou comigo, no dia que eu te vender, no outro dia eu não tenho o que fazer. Se você quiser, eu continuo vindo para cá. Porque um receio que eu falei com o Zé que eu nunca tinha tido 2 negócios em lugares diferentes. Eu tinha receio disso, de não estar ali perto do negócio. Eu sempre fui muito perto. E aí Zé falou, não, se você quiser eu vim pra cá, eu vou cuidando, te ajudando aqui a tocar o negócio até você se estruturar e organizar. E Zé ficou comigo, se não me engano, 4 ou 5 meses, Gregório, indo pra lá todos os dias e não aceitava eu pagar salário pra ele, não recebia. Não recebia. Hein? Zé foi um cara fantástico. Obrigado, Zé, você deve estar vendo isso aí. Fantástico, parabéns. Foi um parceirão mesmo, foi um parceirão. Então assim, aí eu compro a Mitrax, com essa parceria. Eu tive muito, você tá falando, eu tive coragem, Gregório, mas eu tive muitos amigos, muitos parceiros, de clientes, parceiros fornecedores que me abraçaram junto, sabe? Clientes que eu chegava e falava assim, comprei, agora eu preciso que você me dá serviço, e a galera abraçava, não, pode deixar, a preferência é sua, tô com você. A Adfer sempre, graças a Deus, isso é uma coisa que eu tento manter, a gente sempre teve muitos clientes fiéis. Que bacana. Você hoje... você falou, tem muitos clientes fiéis e lógico, isso que mantém um negócio. E você, ao longo desse tempo que a gente tem da Adfer, a gente percebe claramente o crescimento da Adfer, né? E o que você fez aí para crescer? Eu queria que você falasse um pouco do marketing, a gente estava comentando fora aqui, do jingle seu, que é espetacular. Queria que você falasse um pouco dessa história, do que você fez para crescer em termos de parcerias, de marketing, de comercial, como é que é esses pilares do negócio hoje, que eu acho muito importante a gente entender, porque é uma base sólida, né? A gente falando aí de ferro, de base de negócio, né? É uma base sólida e a gente sabe construir uma base sólida de um negócio. Não é fácil, não é do dia para a noite, né? A gente está vendo aí, na verdade você está contando para nós toda a construção, como é que foi, e a gente está vendo aí a base e tudo, e cada vez mais, e tem coisas que eu não conheço, eu acho que a maioria não conhece, e vai ser importante, né? Para as pessoas conhecerem como é que se constrói a história de sucesso de um negócio, de uma empresa como a sua. Mas agora eu queria que você falasse da parte estratégica, da parte sua que pensou, falou, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e deu certo, e falou, poxa, que bacana. Eu acho que assim, eu não tenho como negar que eu acho que eu peguei um momento, principalmente quando eu compro a Mitrax, em 2020 para cá, que vamos dizer pandemia e pós-pandemia, que o segmento de construção deu um boom muito forte. Então, assim, sem querer tirar meus méritos, com certeza eu tenho algum mérito, mas foi um momento muito bom para o meu negócio. E o que eu mais fiz, Gregório, foi investir e buscar me estruturar para essa parte de serviço, de aço cortado, dobrado. Então, por exemplo, quando eu compro a Mitrax de Zé Carlinho lá, eu comprei a empresa, a estrutura que tinha lá, e 2 máquinas. Na verdade, 2 máquinas assim, corrigindo. Uma máquina, uma estribadeira grande, que a gente tem até hoje, e outra máquina menorzinha, que são as dobradeiras manuais, vamos dizer assim. Enfim, mas a estrutura mesmo,
a máquina importante, vamos dizer assim, uma máquina. Zé tinha uma máquina maior, mais robusta, que dava mais volume, que eu não tinha condição de comprar na época. Então eu compro dele a estrutura com essa máquina menor e a máquina maior, ele falou, Léo, então eu vou pôr essa máquina maior à venda, pode deixar aí, você pode inclusive ir usando até eu vender. E ele me emprestou essa máquina. Então isso me ajudou demais ao meu negócio estrategicamente funcionar. Por quê? Me deu uma capacidade produtiva muito grande. E assim a gente ficou. Como eu comprei em maio, a gente ficou até setembro, outubro, se não me engano, com essas duas máquinas. A minha, que eu comprei, e a grande dele, que dava um volume legal. Quando chegou nessa época, ele falou, Léo, apareceu um cliente, preciso vender a máquina. Eu falei, Zé, eu não consigo ficar hoje só com uma mais. Graças a Deus tinha muita demanda. Mais uma vez, Zé me abraçou e falou, não, vamos junto, vou te ajudar a comprar outra. E fui comprar outra menor, não do porte da dele. Fomos lá em Santa Catarina, que é onde é a fábrica da Schnell, que são as nossas máquinas. Me ajudou a olhar a máquina, comprar, me ajudou financeiramente, me emprestou parte do dinheiro para eu comprar a máquina. Porque ele sabia, ele estava envolvido comigo no negócio. O negócio não era dele mais, mas ele estava ali no dia a dia, foi muito bacana. E aí a gente compra essa segunda máquina, igual a que eu tinha comprado dele, e me dá uma estruturazinha. Ele leva essa máquina grande embora, vendeu, e a de ferro vai nessa. Falando de estratégia, Gregório, e essa questão do marketing, eu sempre pensei que assim, uma empresa, não na época, né, a de ferro ainda tinha 30 e poucos anos, não chega a 30 anos do nada, e eu tentava ver o que vinha dando certo. Então o que eu sempre tentei fazer, sem demagogia nenhuma? Honrar compromissos, ser parceiro do cliente, fazer muitas vezes o que o cliente não espera. Isso faz todo o diferencial. Você vende uma coisa, só que você entrega um pouco mais do que você vendeu. Isso conquista, isso agrega, isso firma parceria. Eu tenho vários casos de clientes que são parceiros nossos, assim. A gente até brinca, que às vezes me compra mais caro do que o outro. Por quê? Porque preço não é tudo, né, amigo? Preço não é tudo. Antigamente a gente ouvia isso. Preço é tudo. Preço não é tudo. Valor, parceria, cara. Então eu sempre tive esse olhar. Eu sempre tive esse olhar de tentar oferecer para o cliente mais do que ele veio buscar. Sabe como? Eu sempre tentei ter esse olhar. Superava as expectativas dele. É algo que você sempre buscava. Isso é algo que eu tenho em mente, sabe, amigo? Tento entregar. E você sabe que é uma coisa que eu tento... Eu acho que isso é meu, sabe? Com os meus colaboradores eu tento ser assim. Tento ser parceiro, tento ser próximo. Tento estar ajudando na medida do possível. Hoje em dia, a gente falou disso aqui, a mão de obra está tão difícil. Então a gente precisa mesmo valorizar quem está com a gente. A gente precisa segurar, valorizar. Tá junto, né, Gregório? Tá junto. Você tem quantos funcionários? Hoje nós somos 28 nas duas lojas. Entendi. 28 funcionários. Eu tenho... Você está achando interessante que eu estou na de ferro desde os meus 14 anos, então eu estou com 47, então são 33. São 33 anos. Eu tenho uma funcionária lá que está lá antes de mim. Sério? Que legal! Ivanete, ela deve ver isso aí. Que Ivanete, quando eu fui para de ferro com 14 anos, ela já estava lá. E está comigo até hoje. Que bacana. Hoje ela cuida do nosso caixa lá, nossa gerente lá. Muito bacana também. Então, assim, eu sempre tentei estar perto. Eu tenho, igual eu tenho Ivanete, eu tenho 2 ou 3 no pátio que estão comigo há 15 anos. Edmilson está comigo acho que mais de 20 anos. Qual que é o segredo para segurar o funcionário, para manter, para você ter uma equipe comprometida com você? Qual que é o seu segredo nesse ponto? Eu acho que assim, muito disso, tentar estar perto, que hoje é difícil, né? A gente às vezes não consegue. E não é que eu consigo com todos também não, né, Gregório? Não adianta eu ficar aqui pintando que eu sou o patrão do ano. Não. A gente sabe que perde, mas tem problema. Mas só também. O fato de você ter gente boa que fica com você já é um bom sinal. E é uma troca, né, amigo? Eu acho que tem que ser uma troca. Eu acho que o funcionário tem que entender que ele tem que estar ali para cumprir as obrigações, para cumprir os horários, para cumprir tudo que ele está ali para fazer. E que a gente também tem que estar próximo, né? Então eu tento ser esse cara. Eu tento ser esse cara que está perto, que tento ajudar numa demanda que um funcionário ou outro precise, sabe? Eu tenho uma equipe de liderança hoje, por exemplo, na de ferro, que me dão condição de levar a vida que eu sempre sonhei ter. Eu quero fazer uma viagem com a minha família, eu viajo despreocupado. Que bacana, porque muitos empreendedores não conseguem, não. Eu viajo despreocupado, amigo. Eu tenho um time hoje que eu tenho muito orgulho de falar, sabe? Que Desde legal. o funcionário mais baixo, as minhas lideranças, as minhas gerentes hoje, as meninas, Denise, vou citar nomes sim, Denise, sim. Maíra, a própria Ivanete, são pessoas que eu tenho uma confiança, amigo, graças a Deus, sabe?
Esse exemplo que eu estou te dando. E eu sou um cara, Gregório, assim, eu brinco muito com alguns amigos empreendedores. A gente quer crescer, a gente quer condição, a gente quer ter uma vida mais confortável, a gente quer ganhar dinheiro. Mas eu quero ter paz. Eu sou um cara que não sou escravo do meu trabalho. E nunca vou ser. Eu não vou ser escravo do meu trabalho. Eu brinquei aqui no início que eu não sou de acordar cedo. Eu não acordo cedo. Eu acordo 8, 8h30 e vou para de ferro. De manhã eu vou para uma loja, de tarde eu vou para outra. A coisa anda sem eu estar lá dentro. Sabe? Eu fico hoje mais nas decisões estratégicas mesmo, mais nos planejamentos. Hoje eu cuido ainda da parte de compras, né? O compras que eu falo do aço. Entendi, daquilo, né? Que é o valor alto, o produto que eu trabalho, eu que estou à frente. As outras coisas as meninas tocam brilhantemente. A parte de serviço flui brilhantemente com a equipe que eu tenho. A minha estrutura hoje me dá a condição de viver a vida que eu queria viver, sabe? Quero crescer? Claro que eu quero. A gente está trabalhando para isso, está me estruturando, né? Investi em outra máquina agora recentemente, há 2 anos. Então hoje, de quando eu comprei a Mitrax lá, a gente já está com mais 2 máquinas dessas estribadeiras, fora as menores que a gente comprou. A gente tem uma capacidade produtiva hoje muito bacana. Hoje eu consigo atender obras muito grandes. As maiores construtoras da cidade hoje, não tenho receio nenhum de falar, todas são nossas parceiras, sabe? Esse pessoal que constrói prédio aí, não vou citar nome não, para não esquecer de ninguém. São nossos parceiros, a gente consegue atender. Hoje a de ferro, falando um pouco da estratégia, né? Essa estratégia que eu vou falar agora eu aprendi com o Zé Carlinho, que é a gente vender só o serviço. Então o que eu consigo hoje vender só o serviço? Isso me ajudou muito também. Obras grandes, volumes grandes de aço, estruturas muito grandes, esse cliente dessa construtora, ele tem capacidade de comprar aço onde ele quiser. Dificilmente ele vai comprar em Montes Claros. Ele vai comprar direto de fábrica, ele vai trazer isso de fora. Então o que eu faço com esse cara? Eu participo, eu ajudo ele a comprar o aço no mesmo lugar que eu compro. Eu vou colocar ele para comprar o aço lá na usina. Esse aço vai ser entregue no meu galpão. Eu vou pegar os projetos desse cliente e vou executar o corte e dobra para ele. Então a gente chama de industrialização ou triangulação. É uma venda de mão de obra no aço do cliente. Isso que fique claro, eu não consigo fazer isso para volume pequeno. Só volumes grandes. Só volumes grandes. Mas aí você está entregando serviço, você ajuda o cara a comprar, né, aquilo que é a matéria-prima, você pega isso, eu achei isso fantástico. Otimiza a obra dele. Otimiza a obra, facilita a vida dele, ele diminui funcionário na obra, ele diminui espaço de canteiro de obra, ele diminui risco de acidente em obra. Fantástico. Então, assim, a mentalidade assim, de serviço é o que eu falo, né? Eu sempre digo isso para o empreendedor, né? Pegar um produto e transformar isso em serviço, em agregar o seu negócio, não ficar brigando ali pelo preço que eu vou vender, ficar aquela luta, aquela disputa. Porque a margem do produto ela é cada vez mais apertada, né? Em todos os segmentos, pessoal. Todo segmento. A minha margem é pequena. Se você não agrega, não vai. Cara, então, o que a gente está tentando fazer é estruturar esse diferencial para vender esse serviço cada vez melhor e mais rápido. Porque o cara que quer isso, ele quer rápido. O cara que quer isso, ele quer rápido. Tá bom, você vai fazer para mim, mas eu preciso. Então a gente monta cronogramas. Tal dia, tal. Gregório, a gente monta cronogramas de prédio. O cara vai fazer um prédio, ele fala assim: vários consultores fazem isso. Fala, Léo, eu vou bater uma laje a cada 21 dias. Então eu quero vigamento com tal dia, eu quero pilar tal dia. E a gente monta tudo, funciona redondinho, é entregue na obra. A gente está atendendo obras muito grandes, por exemplo. A maior obra de todos os tempos é a Eurofarma. O que eu atendi na Eurofarma, na fundação lá, que ainda era a Odebrecht, que estava fazendo, o que eu fiz de serviço para eles lá foi absurdo. Uma das coisas que me ajudou muito a crescer. Que foi bem nessa época que eu tinha acabado de comprar a Mitrax, e isso me trouxe um volume de serviço gigantesco. Então, assim, Deus também foi muito bom comigo. Sim, com certeza. Porque me trouxe uma demanda, um volume de serviço muito grande. E no momento que a gente está vendo o crescimento de Montes Claros, está vendo indústrias farmacêuticas, a gente está falando do desenvolvimento de Montes Claros, e você nessa cadeia aí, você estava exatamente ali, está exatamente ali no lugar nessa certo, cadeira, no lugar certo, na hora certa, né? Papai do céu te abençoou ali, te colocou e falou: aqui que você vai ficar, meu filho. É isso aí. Então, assim, é fantástico. Agora nos conta o seguinte: nós estamos curiosos aqui para saber a história do Dingo. Tá todo mundo falando do marketing, você é um cara que, né? Que
que trabalha aí trazendo essa questão do marketing, né? Eu sei que o meu amigo Ricardo aí da LK, que já teve aqui, né? Eu já dei esse jingle é de Ricardo, gente. Um monte de gente me pergunta aí. Ricardo, né? Dá um grande abraço para Ricardo. Nos conta essa história aí, porque eu vou pedir para passar o jingle seu aí também aqui. Bacana. Que é um dia que tá todo mundo falando aí, né? E tudo. Nos conta aí um pouco. Tá grudando na cabeça. Tá grudando, tá igual Minas Brasil. De ferro toda obra precisa, de ferro o engenheiro indica. Tudo em aço pra sua construção, pro empreiteiro a de ferro da mão. A ferragem cortada, dobrada e armada, entregue na obra, sua parceira na empreitada. Sua obra precisa de ferro, então faz o seguinte: liga 3222 1120. De ferro, liga 3222 1120. De ferro. Eu tenho pais que chegam, meu filho não para de cantar a música de sua loja. Eu já vou falar aqui, gente. As criancinhas que estiver cantando aí, manda pra mim que eu vou postar. Vai postar no Instagram, manda lá. O pessoal a criançada cantando jingle. Esse ano a de Ferro faz 40 anos e é uma campanha legal pra eu fazer, a criançada cantando jingle. Nossa, acabei de inventar. Eu tenho falando assim, cara, você tá fazendo 40 anos, né? Você tem que ter uma estratégia de marketing legal. Esse jingle aí da criançada aí, fantástico. Tem coisa boa demais pra você fazer esse ano, há 40 anos. Cara, o jingle foi assim, quando eu comprei a de Ferro, eu trouxe Ricardo, que fez o nosso marketing na época. Tem duas histórias interessantes, ele vai rir dessa aí. Ricardo chegou pra mim e falou assim: Léo, a gente precisa modernizar a sua logo. Eu falei, de jeito nenhum. Minha logo, aí se vou te dar a imagem, você vai pôr aí pro pessoal ver como era a logo. Olha como é que é a logo, dá uma olhada aí, né? Vocês certamente estão vendo a logo aí. Aí você deu aquela do empresário que fala assim: essa logo tá muito logo ninguém mexe. Ninguém toca aqui, né? Ricardo vai lembrar disso. Ricardo falou: não, Léo, vamos modernizar. Eu falei: Rick, de jeito nenhum, essa logo é tradição e tal, não vamos mudar, eu gosto disso aqui, vocês vão ver aí, ela tem o D e o F dentro e tal. Ele virou pra mim e falou assim: deixa eu fazer e te apresentar. Se você não gostar, beleza, tá tudo certo. Mas eu acho que dá pra dar uma melhorada, mantendo o que você já me falou que você gosta e tal. Falei: Rick, perde tempo não, eu não vou mudar a logo, não vou. Gregório, a hora que ele chegou com essa logo nova, foi amor à primeira vista. Eu falei: Rick, realmente, você brilhou, a equipe dele brilhou, eu apaixonei, gosto muito da nossa logo atual. O pessoal vai ver aí também como ficou a logo. A gente manteve o que eu gostava, que era a ideia do D com o F dentro, bem mais moderno, bem mais atual. E Ricardo já brilhou nessa logo. E outra coisa que ele falou foi do jingle. E ele falou, ele fez todo um manual da marca novo pra gente na época e tal. Toda a identidade visual da de Ferro foi ele que fez nessa época, quando a de Ferro fez 30 anos. Então isso tem 10 anos. Antes de 30 anos um pouco. Aí ele falou: vamos fazer um jingle. Eu falei: Rick, jingle eu acho que assim, eu acho legal quando pega, né? E a gente escuta, tem hora na rádio uns jingle ruim, que não dá nem pra escutar, que a gente fala, que você muda a rádio na hora que começa e tal. Você vê se tem, não vai dar certo. E Ricardo, a gente estava até falando disso aqui, Ricardo é um dos caras do marketing que eu acho mais apaixonados pelo marketing. Ricardo tem essa qualidade. Muito criativo, e apaixonado, e ele vive aquilo, ele entra para dentro do cliente e vive aquilo. E aí Ricardo falou assim: não, Léo, eu vou fazer um jingle para você, vou fazer e tal. E assim ele saiu, passaram-se alguns dias, ele começou a me mandar alguma coisa escrita: tá surgindo na minha cabeça algo assim, o que você acha e tal. Teve uma história interessante, um dia ele me ligou, 11 horas da noite: Léo, eu tô aqui em cima da laje, tomando um uísque, veio um negócio na minha cabeça e começou a cantar o jingle no celular. Eu falei: peraí, deixa eu gravar. Ele falou: não, eu já vou fazer e tal. E realmente o jingle foi saindo assim. Ricardo muito competente, na época ele ainda falou: não, e esse jingle eu vou mandar gravar fora, mandou gravar fora, interior de São Paulo, que ele mandou gravar, esse jingle, o pessoal que canta nem é daqui. Tô até querendo dar uma modernizada nisso também, tô conversando com um amigo da terra aqui pra gente fazer uma nova versão do jingle já, ele sabe quem é, e quem sabe vai vir uma nova versão aí. Aí Ricardo fez, gravou, gostei demais na época, acho que deu certo. E aí estamos colocando na rádio desde então. Fiquei fora da rádio um tempo, por vacilo mesmo. Acho que demos uma vacilada no marketing por um tempo.
E hoje o pessoal tá gostando, né? Cheguei aqui, a primeira coisa que vocês perguntaram... Lucas, eu e o Lucas, que é o nosso videomaker aqui, Lucas quero falar do Jingle, me fala aí, né? E como que isso pegou, né? E eu tenho escutado muito, eu chego nos lugares, o pessoal, você quer dar de ferro? Aí canta um pedacinho e tal, e aí surgiu o Jingle e o nosso slogan também, surgiram juntos. Eu confesso, Ricardo pode me falar aí que eu não lembro se o slogan surgiu e foi parar no Jingle, ou se o Jingle surgiu e do Jingle ele puxou o slogan. Porque é o de ferro toda obra precisa. E o Jingle começa assim, né? De ferro toda obra precisa. Então, eu não lembro agora se foi o Jingle que trouxe o slogan ou se foi o slogan que deu partida no Jingle. Quem que foi que nasceu? Ricardo vai saber isso aí. Quem foi criatura e quem foi criador. E eu gosto muito dos dois. Gosto muito do nosso slogan, o de ferro toda obra precisa, e do Jingle também, que é mérito de Ricardo. Que bacana. Nossa, fantástico. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você está enxergando no mercado, sabe? O empreendedor, ele vive desafios a todo instante. E esse ano nós vamos viver grandes desafios. Recentemente, há 4 programas atrás, nós iniciamos o ano. Eu trouxe uma economista e um contador e nós falamos de planejamento do ano, de mudança tributária, Copa do Mundo, ano político. Como é que está aí a sua expectativa para 2026? O que você pode dizer, assim, o que você está fazendo, pensando, o que você pode dar de dica para o empreendedor que você acha que pode ser legal aí para o ano de 2026, nesse grande desafio que é esse ano para nós? O ano de 2026 para a gente é muito marcante, né? Principalmente com essa data comemorativa de 40 anos, a gente quer fazer alguma coisa aí, né, no marketing mesmo, fazer alguma coisa para essa data não passar em branco. Estamos planejando alguma coisa. Hoje quem cuida do meu marketing, quero falar também, é o Thiago Pinho, da Avalum, parceirão também, que já fez meu marketing há um tempo atrás, quando ele estava começando, e hoje com a estrutura muito bacana da Avalum também, é um cara muito criativo, um cara que também curte o marketing, que vive, que empolga com o cliente. Então a gente está montando algumas estratégias, estava conversando com ele semana passada, estamos pensando em algumas coisas. Então nessa área do marketing a gente deve focar em comemorar os 40 anos, fazer um barulhinho aí na cidade nesse sentido para comemorar os 40 anos da De Ferro. Na questão do que vem pela frente, acho que está todo mundo inseguro, né, Gregório? Eu acho que é um ano de inseguranças, o mundo está muito tumultuado, né? O mundo muito tumultuado. O meu mercado em si, de aço, ele viveu os últimos meses bem tumultuados, com essa taxação dos Estados Unidos em algumas coisas, o mercado interno começou a sobrar aço. Então o aço, que tinha uma previsão de alta no segundo semestre do ano passado, acabou baixando o preço. Agora as indústrias estão tentando dar uma recuperada nesse preço que baixou. Então eu acho, isso é uma percepção minha, eu acho que ele vai começar a puxar um pouco o preço do aço no início do ano agora. Ano político sempre é um ano de obras. Né? A gente que é do ramo de construção, a gente sempre fala isso, que é um ano que a gente vê com otimismo. Então eu também estou nessa, eu acho que vamos ter demandas, eu acho que é um ano de movimentar a parte de construção. Apesar de que, uma coisa que eu tenho visto e escutado de muita gente, você deve ouvir isso muito também, é com essa taxa Selic onde está hoje, está todo mundo deixando dinheiro no banco, né, amigo? Com o que está rendendo, então o pessoal às vezes a gente fala, eu acho que eu não vou comprar um apartamento não, eu vou comprar, se eu deixar o dinheiro no banco, o retorno está maior. Eu não vou construir minha casa esse ano não, vou pagar aluguel, porque o dinheiro está rendendo, paga meu aluguel e sobra. Então a gente está vivendo um pouco disso. Então essa incerteza de como vai ficar, principalmente essa questão de investimentos, me preocupa um pouco por isso, porque eu acho que isso segura um pouco a galera a pôr o dinheiro para rodar. Apesar do que eu tenho visto e conversado, de clientes até, tem muita gente para lançar muitos empreendimentos esse ano, né? Tem muitos empreendimentos em andamento, empreendimentos de parceiros, prédios sendo construídos, pessoal lançando novos prédios, casas. O Minha Casa Minha Vida esse ano parece que volta com um pouco mais de força. Eu até quero citar algo nisso que você falou. Algumas pessoas passaram por aqui e falaram dessa dificuldade ainda de Montes Claros, com chegando novas pessoas, novas indústrias.
desse déficit que está principalmente tanto no lado de cá, né, na renda aí de classe C, CD, mas também na classe A. Então, a questão das obras, a própria imobiliária, né, a Master teve aqui falando, às vezes, dessa busca das pessoas que chegam e procurando imóveis bons e não estavam encontrando, até eles buscando. Então, qual foi a leitura que o mercado está fazendo na sua cadeia? Que de fato precisa de construção, precisa de casa para classe A, B, C, D e E, porque Montes Claros está nessa veia de crescimento nos próximos anos e desse déficit ainda que está sendo sentido. Então, eu comungo dessa opinião sua, né, do que você está colocando aqui, e eu acho que isso, para nós, aqui em Montes Claros, é positivo. Não, essa demanda que você falou aí de casas, por exemplo, casas e apartamentos de alto padrão para alugar, não tem. Não tem. Quem chega procurando, o que a gente tem escutado é que as pessoas estão alugando o que acha, não é o que quer, né? Então a demanda, eu acho que ela existe. Eu acho que ela demora um pouco ainda a ser suprimida, mas ao mesmo tempo, é por isso que eu falo que eu acho que está difícil. Olha para você ver, meu modo de pensar. A demanda existe, né? Então tá faltando casa. Mas o cara não quer tirar o dinheiro do banco para fazer a casa, para alugar, porque tá rendendo mais talvez do que o aluguel que ele teria. E aí? Mas e esse rendimento vai ficar assim esse ano? Isso vai diminuir, isso vai melhorar, isso vai piorar? Então eu falo que é um ano de incertezas por isso, né? Porque a demanda existe, mas o investidor precisa querer investir para atingir a demanda. Mas ele fala assim, não, mas eu estou com um rendimento lá melhor do que se tivesse um apartamento alugado. Apesar de que a gente está cansado de ouvir ao longo da vida, né? Nossos pais, avós, bisavós, trisavós. Quem investe em imóvel não erra. De fato, pelo menos pensando a longo prazo. A longo prazo. Pensando a longo prazo. Então, assim, eu confesso que eu acho que tem um pessoal, sim, vendo essa demanda e indo atrás dela. E, por outro lado, eu acho que tem investidores que ainda vão dar uma segurada para ver como vai ficar tudo. Eu vejo o ano com otimismo, sim. Pelo que eu tenho conversado com clientes que constroem muito, estou negociando essa semana com uma cliente que está indo fazer 140 casas de uma vez, sabe? Região classe C e D, né? Sim. Mas assim, acreditando e apostando no Minha Casa Minha Vida, que parece que voltou com um pouco mais de força, né? O Minha Casa Minha Vida tinha dado uma parada e tal. Então o pessoal está apostando. Minha Casa Minha Vida esse ano parece que ele vai atender imóveis de valores maiores também, coisa que ele não fazia. Então eu acredito que essa movimentação deve melhorar. Agora, essa demanda, essa falta de imóveis, eu acho que demora um pouco a resolver. A suprir, né? A resolver. Eu acho. Você não acha? Acho, eu também concordo com você. Vai correr aí para os próximos 4, 5 anos. Uma questão, Léo, assim, fantástico. A gente, né, estamos chegando ao final, mas antes eu queria te fazer uma pergunta mais... Eu vou mais na linha assim sua, do Léo, do pessoal. Eu sei que você é um cara de espiritualidade, você passou por um momento, né, de grande desafio com a sua esposa, né? Eu queria que você falasse um pouco assim, o que é a espiritualidade, te ajuda como empresário, né, e até para você ter vencido, né, a dificuldade ali, junto ali com Camila, né, que você passou, e eu sei que sua mãe é também uma pessoa de muito empenho ali na participação na igreja, e eu acredito sempre que a fé, ela é fundamental para qualquer um de nós, né? A gente tem aí a pastoral do empreendedor, temos tantos empreendedores aí que são pessoas de fé, homens e mulheres de fé, e que isso é um suporte para a vida deles, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aqui, né, na nossa mensagem final também. Eu contei toda a história da De Ferro aí e não entrei nessa parte, né? Nessa história toda que eu contei aí, a gente teve esse episódio aí de 2016, quando a minha esposa Camila teve um diagnóstico de câncer. Pegou a gente de surpresa, me pegou... Ainda não tinha terminado de pagar de fé, né? Eu ainda estava pagando de fé, e me pegou de supetão num momento que a gente vinha, né? Eu estava perto de terminar de pagar de fé, me organizando, e foi um momento que teve demanda de todos os sentidos. Demanda familiar, demanda espiritual, demanda financeira e tudo isso. E foi um momento que, você falando aí da fé, se não fosse isso, eu não acho que nada de tudo que eu te contei de 2016 para cá teria acontecido, sabe?
E eu acho que Deus costura o caminho da gente de tal forma, do jeito que a gente vai plantando. Isso aí é inegável, né? Então, eu vivi um momento muito difícil com Camila. Não vamos entrar nessa história. Outro dia a gente vem aqui com ela para falar disso. Sim, com Camila certeza. tá com um livro bacana aí, você deve ter conhecimento, Sim. que conta um pouco da história dela. Sim. Puder pôr a foto do livro aí, você coloca Sim, também. sim, Chama Além da Cura colocar. Física, Sim. que ela conta um pouco da história dela. Então nós vivemos um momento muito difícil. Camila teve um diagnóstico de câncer em abril de 2016 e passou por tratamentos, muita coisa, cirurgias, quimioterapias, radioterapias. Foram praticamente 3 anos em tratamento, porque ela teve um segundo diagnóstico depois que a coisa estava meio que resolvida. E essa questão da fé, amigo, ela é tão bacana falar disso, porque quando você vive um momento como a gente viveu, e você está amparado por quem pode amparar, parece que a coisa caminha de uma forma mais tranquila. Então o que eu acho que a fé, o que eu posso falar de mim, da fé, tudo que eu contei aqui, Gregório, tudo que eu contei aqui desde o início, todos os processos que eu vivi, você falou da minha mãe. A minha mãe nos formou dentro da igreja, dentro da religião católica, o tempo todo. E essa fé, então sempre, o caso, só para voltar num dos casos, o caso que eu contei de Zé Carlinho quando eu fui comprar a Mitrax, é um exemplo claro da fé. No dia que Zé Carlinho me procura, eu fui para casa, eu não conseguia dormir. E eu e Camila entramos em oração. E eu fui dormir e falei assim, Jesus, é o seguinte, se esse negócio for para dar certo, você vai achar um jeito. Porque eu não estava achando um jeito, sabe? Se não for para dar certo também, me dá paz. Que eu siga em paz. E fui dormir assim. Faltava uma parte do recurso para o negócio acontecer. E entreguei para Jesus. Falei, se for para dar certo, você vai me mostrar o caminho. No outro dia de manhã, surgiu esse apartamento de um amigo meu que falou, não, põe esse apartamento no negócio. Então, assim, são coisas. Mas isso é coincidência, mas isso não dá pra falar que é fé. Não, é fé. É de cada um, né, amigo? É de cada um, não. No outro dia, esse amigo me liga e fala assim, põe esse apartamento. Conversamos, não, põe esse apartamento lá no negócio que o negócio resolve. Camila, esse momento que ela atravessou do câncer, da dificuldade, se não fosse essa confiança em Deus e essa certeza, e não é que Deus vai fazer o que a gente quer, Sim. né? Sim. Porque às vezes o que a gente quer não é o melhor. Sim. Então, essa confiança fala assim, Deus me põe no melhor caminho e me ajuda a entender e aceitar. As minhas orações sempre foram assim. Então, assim, dentro do meu negócio, amigo, eu tento trazer, você falou aí da pastoral do empreendedor, converso muito com o Gil às vezes sobre isso, né? Ser essa pessoa, porque a gente ouve muito, Gregório, falar assim, não, a gente tem que ser muitas coisas na vida, eu tenho que ser pai, uma hora eu sou pai, uma hora eu sou empresário, uma hora eu sou homem de fé, uma hora eu sou motorista, uma hora eu sou isso. E eu penso que não. Nós temos que ser tudo isso ao mesmo tempo. A fé que eu acredito, o que eu tento viver na igreja, o que eu tento falar, a gente que é de dentro da igreja, né, amigo? Sim. O que a gente conversa, a gente tem que praticar. Eu gosto muito de uma frase, eu não sou muito de lembrar e dar os créditos, mas eu acho que essa frase, eu não sei se é de São Francisco ou de Padre Pio, acho que é de um dos dois, que é o seguinte, sobre o evangelho. Fala assim, pregue o evangelho, quando necessário, use palavras. São Francisco, é isso aí. Né, amigo? O exemplo, né? É a vida, a prática. Então não adianta a gente querer ser um cara bacana na igreja e não, eu vou à missa, eu participo de movimentos. Hoje a gente está participando do movimento dos recém-casados, você está lá num trabalho brilhante lá na casa de apoio e tal. E aí chegar no dia a dia e a gente ser um cara grosso com o nosso colaborador, ser um cara que não trata bem as pessoas. Então, assim, sem demagogia nenhuma, que eu também morro de preguiça disso. Sim. Mas eu acho que a fé, ela tem que ser um exercício. Sim. Sabe? É importante a oração, é importante a gente, né, rezar o texto. Minha esposa gosta muito do rosário lá com o Frei Gilson, eu não dou conta, porque eu não sou de acordar cedo e tal. Tudo isso é importante, mas eu acho que a fé e esse evangelho, ele tem que estar no nosso dia a dia. É aqui, falando, conversando, sair daqui agora, vivendo, sabe?
nas decisões, nos negócios errados que surgem pra gente todos os dias. Todo dia surge um negócio, dá pra você fazer assim, tentar ganhar um pouco mais. Sabe? Quantas vezes eu já abri mão de fazer negócios que eu falava assim, não. E eu gosto muito de falar isso, eu quero concluir essa parte da fé. Eu falei com um funcionário uma vez, que fez uma coisa lá que não foi muito bacana e tal, e não estava sendo muito correto, e é uma coisa que eu tento praticar na minha vida, Gregório. Eu tento fazer o seguinte, eu virei para esse funcionário na época e falei assim, cara, você tem filho, não tem? Eu tenho. Tenta ser o seguinte, tenta ser o cara que vai chegar em casa, ao fim de um dia de trabalho, virar para o seu filho e falar, filho, vem cá, deixa eu te contar tudo que eu fiz hoje. Você teria coragem de contar para o seu filho tudo que você fez todos os dias? Chegar em casa e falar assim, filho, hoje papai fez isso, 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 isso. A vida que eu tô levando, eu teria coragem de contar para o meu filho todos os dias tudo que eu fiz? Então eu acho que é um pouco disso. Fantástico, Léo, assim, e é o que eu digo, né, um dos grandes desafios, para mim a fé, ela está muito junta da questão de você ser íntegro, porque te dá uma paz pela integridade. Não é que a gente não vai errar, a gente tem defeito, a gente erra todo dia, né, e cometemos erros, né, mas ser uma pessoa integral é importante, né? Aquilo que você é em casa, aquilo que você é com as pessoas, né? A capacidade que você tem de errar, de perdoar e de ser perdoado, viver tudo isso todo dia, isso é a nossa fé. E realmente eu quis colocar isso porque eu sei que é uma base da sua vida, né? Que você viveu com a sua esposa essa dificuldade e que é uma base da sua família, da sua mãe, né? Conheço e sei disso. E eu queria trazer isso porque eu acho que isso é muito importante. Eu sempre digo isso para o empreendedor, né? A fé é muito importante e ela te dá essa paz, essa tranquilidade que às vezes o mundo do trabalho pode te roubar se você não tiver isso muito claro dentro de você. Léo, quero te agradecer muito, tá? Obrigado. Poxa, 40 anos, é uma honra para mim poder te entrevistar em 40 anos e ver que história maravilhosa que eu não conhecia de vida, que história maravilhosa que você tem aí para nos contar. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai estar encantado e vai estar trazendo isso para ele como experiência, como vida. Quero te deixar a nossa caneca, que é a caneca do Greg, é sua, aqui, viu? De presente, demais. Leva lá para você lembrar. E o troféu que nós damos para todos aqueles que vêm, uma pequena lembrança, tá? Que legal, tá, posso pegar? Pode, tá com seu nome aí, para você lembrar, saber que você é alguém do pódio, que a sua empresa com orgulho. É uma empresa do pódio. Vai ficar lá na minha sala. Muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite. Eu já estava há muito tempo com seu nome na lista lá, né? E falei, nossa, eu tenho que entrevistar Léo, e vou te confessar que domingo, quando eu estava na igreja, eu te vi e falei, nossa, eu tenho que entrevistar Léo. E aí eu vou ter que ligar para ele. E eu estava já com você ali no radar, né? E foi muita alegria muito grande. Que experiência maravilhosa ter te entrevistado aqui. E obrigado por contar a sua história para nós, por contar o seu modelo de negócio para nós. Deixar aí aberto o microfone para você falar aí os seus últimos palavras. Amiga, eu te agradeço demais, né? Na hora que você me ligou, confesso que me senti lisonjeado, porque tenho acompanhado, tenho visto alguns episódios do Pódio, confesso que não vi todos ainda, mas já assisti alguns, muita gente bacana, e eu poder estar sentado aqui com você, que é um cara que eu vejo também muito correto, um cara temente a Deus, um cara que a gente se encontra muito na igreja. Sim, sim. Né? É o lugar, acho que mais onde nós nos vemos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, lugar bom. Então, assim, obrigado, agradecer mesmo, deixar os contatos aí, pode colocar lá, viu? Quem quiser procurar de Ferro, falei um pouquinho do que a gente oferece, quem quiser entender um pouco mais, né? Pode chamar lá nas redes, no WhatsApp, que a gente vai atender. E se Deus quiser, vamos comemorar mais 50, 60, 70 anos e contar mais histórias aqui depois. Com toda certeza, tem muita história boa. Gente, gratidão muito grande por você que ficou conosco aí. Divulgue, se inscreva no nosso canal do YouTube, Gregório Ventura Palestrante. Toda segunda-feira são histórias como essa de sucesso. Não deixe de enviar essa história a outros empreendedores, porque esse é um canal para você, líder, empreendedor, gestor, para você que quer crescer, né, no seu negócio, mas que quer crescer
crescer também na vida. Agradeço ao Restaurante Javali, que é nosso parceiro, onde nós sempre gravamos, tá? Desnorte, né? Baterias de qualidade, sempre que precisar, procura Desnorte. O Café Três Corações, que também é nosso parceiro nesse pod, vai estar conosco aí ao longo desse ano. Então, meu grande abraço, Deus te abençoe, porque você sabe, aqui você está sempre no pódio.